Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Hoje a gente vai continuar o estudo da obra Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni, agora na parte número 15, onde a gente vai começar a estudar o capítulo número 11. Lembrando que você viu o vídeo anterior, a gente finalizou na parte 14 aqui dos vídeos a primeira parte do livro, e agora a gente vem para a segunda parte, onde a gente vai estudar daqui para frente esse grande bloco de, de, de estudo, vai ser a parte 2. O que a gente vai ver aqui na parte 2? A gente vai ver toda a questão dos orixás, questões de magias, alguma coisinha bem superficial de ritual, e depois a gente vai se aprofundar. Então a gente lá atrás, a gente fez o estudo dos tronos, de uma maneira bem básica. Depois a gente vai aprofundar esse conhecimento do estudo dos tronos. É nessa parte número 2 que nós vamos ter uma parte específica falando sobre a encarnação, que eu achei incrível, que vai ser um capítulo que eu vou fazer uma leitura integral aqui com vocês, enquanto a gente estuda junto, porque é muito bom. E eu achei, pelo menos, extremamente relevante. Não sei se é pelo fato de eu estar encarnado, igual vocês que estão assistindo o vídeo em corpo físico também, né? Então a gente vai vir agora nessa parte número 2, capítulo sobre encarnação. Vocês vão estranhar, tá? Se você está acompanhando comigo o estudo do livro, você vai estranhar que a partir de agora eu vou ficar mais preso ao livro, tá? Por quê? Porque essa parte agora, eles vão ter muito conhecimento um pouco mais compactado, entende? Então, se eu fosse fazer observação, as minhas observações que eu faço aqui para lembrar do que comentado, e estudando junto com vocês, eu comecei a perceber que eu estava meio que copiando 70% do que era muito relevante. Então, como ele já meio que trouxe um conhecimento condensado aqui, vocês vão ver que eu vou estar mais preso agora ao livro. Vai ser uma coisa um pouco mais. Não vai ser tão solto igual antes, que o cara tinha uma conversa maior, mas vai continuar na mesma pegada, só que vocês vão perceber que várias vezes eu vou estar mais atento aqui lendo o próprio livro em vez das minhas observações, das minhas marcações, tá? Com a ideia de conseguir da melhor maneira possível transmitir o conhecimento para vocês. Então a gente começa o capítulo número 11, Teogonia, que é o estudo dos deuses. Lembrando que o deuses, o D pequenininho, porque nós só temos um Deus, só o nosso Pai, Mãe, consciência divina, que João Valjean chama de Pai amantíssimo. Entende? Só temos uma fonte criadora, só temos um Deus. Aqui são essa questão do estudo dessas divindades, né? Talvez divindades é uma palavra melhor do que deuses, né? Para não gerar confusão e achar que a Umbanda acredita em vários deuses. Não, só existe um Deus, né? Capítulo 11.1, Oxalá. Então a gente já vai começar direto com esse orixá que rege muito a fé para nós, né? Esse trono que é ligado à fé. Ó, Oxalá é o trono natural da fé e é em si mesmo este mistério divino, pois gera fé o tempo todo e a irradia de forma reta, alcançando a tudo e a todos. As hierarquias de Oxalá são formadas por seres naturais, descontraídos, profundamente religiosos, calorosos e amorosíssimos. Todo ser que prega a fé com um sentimento puro de amor a Deus e a vivência com virtuosismo está sob a irradiação de Oxalá. Todo ser que faz da prática da caridade religiosa um ato de fé em Deus é também amparado por Oxalá em sua irradiação abrasadora. Então, aqui a gente já vê a importância de Oxalá, como Oxalá, essa divindade que você vê, tem espíritos que estão, como nós vimos lá atrás, né? Que recebem e afinizam mais com certas orixás, com certas energias, com certas irradiações, mas você vê todo mundo que está envolvido na fé com caridade, na fé trabalhando para Jesus, está sendo irradiado e suportado por Oxalá. Tem? A gente vai ver lá mais na frente um pouco sobre isso. Acho que não é nesse capítulo 11, acho que é lá no capítulo 12 ou 13, se não me engano. A gente vai ver ainda algumas outras coisas a respeito de Oxalá. Mas para esse ponto aqui é muito importante entender isso. Ele é um trono, né, que está muito ligado à fé e ajudando e suportando isso. Então, tu vê todos os trabalhos
Ah, desculpa. Todos os trabalhos que estão ligados à espiritualidade, independente da religião, estão ligados a conectar o humano a Deus, que essa é a ideia da religião, né? Conectarmos, nos religarmos a Deus, estão sob a radiação de Oxalá. Ah, Cris, mas eu tenho um trabalho que tem uma vertente de correção, entende? De correção de rota. Opa, então pode ser que você vai estar um, por exemplo, a gente vai ver. Não vai fazer sentido isso que eu ia falar. Não vai. Não importa qual. Que eu ia comentar que dependendo do trabalho, você pode ter uma orientação maior de um outro orixá. Pode ser, mas querendo ou não, todo trabalho religioso vai estar ligado ao Oxalá. Ele vai estar irradiando e ajudando este trabalho. Então, mas é um trabalho mais de correção, de exortação, é um trabalho mais caridoso. Não importa, vai estar amparado, né? E aí, para você que não leu o livro, como é que vai funcionar esse capítulo número 11? Rubens Saraceni e a espiritualidade vão nos falar sobre o orixá. Às vezes vai ter um subcapítulo ali, então agora nós vamos no capítulo número 11, que vai, começamos estudando Oxalá. Depois nós vamos ter agora o capítulo 11.2, que ele vai falar sobre esses mecanismos da fé. Então às vezes vai ter alguns que vai acontecer isso, e vai ter uma parte de oferendas, entende? Onde ele vai ensinar oferendas e, e uma outra questão aqui de deixa eu ver aqui, eu tô olhando aqui nos outros capítulos, e aí como água, ele vai chamar aqui de água de lavagem da cabeça, né, para acho que rituais de banho, de banhos, né, não seria de ervas necessariamente, mas para isso. Eu, a princípio, eu não ia abordar esse tema, tá? Você que me acompanha aqui no canal sabe que eu sou um universalista, entende? Sabe de várias, diversas obras que a gente já estudou, que a gente sabe que essa questão de oferendas é uma coisa que já está ultrapassada, que nós temos que superar isso, porque nós sabemos que tudo é mental. Entretanto, no estudo dessa obra para frente, nós temos um capítulo específico sobre oferendas. Estudando aquele capítulo sobre oferendas, levando em oração, levando em meditação a Deus, eu tive a seguinte interpretação, tá? Nós sabemos que não é necessário nenhum tipo de oferenda, de ritual, de nada disso, entende? Mas qual é o nosso nível evolutivo? Eu sei que Jesus não precisa acender uma vela. Entende? Ele não precisa. O poder mental do cara era animal. Entende? Mas eu estou no nível evolutivo de Jesus? Eu sou um ser puro? Eu sou um ser em união com Deus? Ou eu sou um espírito que estou aqui na minha trajetória evolutiva, levando um monte de canelada e fazendo um monte de cagada e tentando resolver as coisas que eu fiz lá atrás? Às vezes fazendo novas, porque né, nós erramos. Nós erramos. Então, e aí? Então, isso posto, qual é a minha força mental? Eu tenho uma força mental descomunal, entende? Aí eu pensei, pô, pera lá. Então, e é isso que veio no meu coração, por isso que eu tô deixando aqui pontuado. Porque aí se você, por exemplo, vai estudar outras obras que eu tenho aqui no canal, e aí vocês vão ver que eu sou categórico em dizer não é necessário, eu continuo com essa posição. Mas, estou estudando uma obra umbandista, vou trazer esse conhecimento, por quê? Porque dependendo do nosso nível evolutivo, pode ser necessário sim, esse ritual. Porque pode ser que nos ajude, entende? Por isso eu vou trazer aqui, tá? Deixei inteirado de novo. E a gente vai ver isso lá na frente sobre o capítulo de oferendas, mas vou deixar aqui só pontuado aqui para a gente não... Até a gente chegar no capítulo de oferendas, todo o vídeo daqui desse capítulo 11 aqui eu vou deixar isso registrado. O importante não é o ato, não é o que você está fazendo em si na oferenda, mas sim a sua intenção, em si a sua mentalização, a sua canalização. Então, não importa assim, eu vou fazer, lembrando aqui, né? Vamos já deixar isso já resolvido. Não se faz nenhum tipo de oferenda com animal morto, nem com sangue, nem com morte, nem com sofrimento, nem com dor. Isso não existe
para Deus, tá bom? Ah, eu vou matar um animal. Não é nenhum orixá, nenhuma divindade alinhada com Jesus que você está alcançando quando você faz um ritual de morte. Deus é vida, tá? Ah, eu vou acender uma vela para Exu. Válido. Vida. Ah, eu vou... Nós vamos ver aqui exemplo aqui, ó. Oxalá. Ó, frutas, coco verde, mel, flores. Ah, eu quero fazer uma oferenda para Oxalá em agradecimento porque ele ajudou que eu conseguisse espiritualizar mais, de coco verde com flores. Vida. Você não está matando um ser vivo consciente. Os vegetais a gente pode estão num nível ainda muito pré-consciência, pré-instinto ainda, entende? Então não é vida consciente. Então, válido. Ah, eu vou matar um animal. Não faça isso. Ah, não, mas eu tenho certeza que eu estou fazendo isso para tal divindade. Você pode achar que está fazendo isso para aquela divindade, mas no final das contas você está alimentando espíritos trevosos. É a mesma coisa você cair no golpe do WhatsApp do Pix. Ah, me manda um Pix aqui que eu vou fazer o shake árabe aqui. Tô precisando de R$ 500 que vou te dar 1 milhão se me fizer 500 pila. Pode ter certeza. Fala assim, não, eu estou dando lá pro shake árabe. Não, não tá. Tá dando para um cara que tá te aplicando um golpe. É a mesma coisa aqui, tá? Oferendas para a luz não existe morte. Deus não é morte, Deus só é vida, tá? Então, para qual é a função? Eu estou me antecipando um pouquinho, mas eu acho importante deixar isso já registrado. Qual é a função de você fazer uma oferenda? Qual é a função de um trono, um próprio mistério de Deus, como Oxalá, que rege a fé, e todos os orixás que a gente vai ver isso? Qual é o propósito de você estar fazendo uma oferenda? É você agradecer, reverenciar, entende? Pedir uma ajuda, um auxílio àquela divindade, entende? E por que precisa, às vezes, daquilo? Porque você não tem a força mental suficiente e porque, às vezes, as características daquela oferenda são utilizadas pelos espíritos superiores na contraparte astral para ajudar situações. Da mesma maneira, quando você vai, por exemplo, numa tenda de Umbanda, num terreiro de Umbanda, e eles fazem uma defumação. Aí jogam a fumaça em você. Para que precisa da fumaça? Porque ela tem um elemento ígneo junto com o eólico. A gente já viu um pouco isso lá atrás, né, sobre a questão dos elementos, mas ela tem essa propriedade de quê? De limpeza. Então, se você tivesse uma força mental suficiente, você poderia se limpar sozinho. Tu acha que Jesus precisava de defumação? Não, né? Mas fala, ô Cris, mas tu tá pegando logo um exemplo forte. Sim, mas tô pegando o exemplo do nosso grande mestre. Pra gente olhar assim, ao nosso norte, não é? Nós a gente não se alinha à política do Cristo. A gente não se alinha à política do Cordeiro, então vamos olhá-lo como norte para nós. Ah, nós estamos muito distante, mas um dia nós vamos estar lá. Aquele nível evolutivo. Então, vamos olhar esse norte. Jesus precisava disso? Não, não precisava. Óbvio que não precisava. Mas nós não estamos nesse nível evolutivo. Então, quando vem essa fumaça, ela ajuda a limpar toda essa antimatéria. Entende? Então, é utilizado nas suas contrapartes espiritual. É a mesma ideia na oferenda. Entende? Mas eu só vou deixar isso registrado aqui. Já deixo. A gente não vai conseguir fazer numa parte só todas as divindades. Eu imagino que vai umas 2, 3 partes aqui de vídeo, né? Mais ou menos meia hora cada vídeo. Pra gente ver todas. Já deixando aqui o disclaimer. O próprio Rubens Saraceni nos avisa que ele está fazendo as divindades mais conhecidas, mas dentro desse espectro de tudo que Deus cria, existe outros orixás que nós não conhecemos. Entende? Então, isso posto, vamos ver quais são as... e aí, só para ficar... Cris, eu quero entender mais sobre oferendas. A gente vai estudar ainda nesse livro, mas lá para frente. Tá? Capítulos futuros. Não sei qual parte do vídeo vai chegar isso aqui, porque eu não gravei, né? Até a parte de oferendas. Mas a gente vai ter um capítulo específico sobre oferendas, tá bom? E depois um capítulo também sobre magia, tá? Então, quais são as oferendas para Oxalá? Ó, velas brancas, frutas, coco verde, mel e flores, depositados em bosques, campinas, praias limpas e jardins floridos. Aí você tá vendo o vídeo comigo e tu fala assim, e eu fiquei com essa dúvida também. Cris, por que o orixá precisa de vela branca? Por que uma oferenda para... Orixá não, desculpa, para Oxalá. Por que para Oxalá precisa-se de um coco verde? Por que tem que ser colocado numa campina, num bosque, num jardim?
Não sei. O livro não aborda. Ele só diz, ó, esses são os elementos que são utilizados em rituais como oferendas para Oxalá. Por que o coco verde? Por que o mel? Não sei, tá? E aí a água para lavagem da cabeça é uma água de fonte com rosas brancas e folhas manjerona maceradas e curtidas por 24 horas. Tá? Vai me perguntar também, Cris, por que a água para lavagem de cabeça? Rubens Saraceni Espiritualidade, nesse livro, não nos explicou por que também. Entende? O meu conhecimento me induz, me leva a crer que é um ritual como se fosse um banho de ervas. Só que o banho de ervas, às vezes, tem vários motivos, né? O caso mais geral é sempre por uma questão de limpeza energética, né? Mas existe banho de ervas com outros propósitos, né? Eu acredito que isso aqui é um banho para quê? Para você se afinizar com melhorar a tua afinidade, facilitar você se afinar, sintonizar com o Oxalá, tá? Mas isso eu estou supondo isso, tá? O livro não explica isso, tá bom? Capítulo 11.2, mecanismos da fé. Então a gente já viu agora que o Oxalá é esse grande trono da fé. Agora a gente vai ver aqui uma questão, como é que é esse mecanismo da fé? Né? Ó, para um teólogo da Umbanda, a religiosidade das pessoas deve ser tratada com respeito e cuidados especiais, pois uma ativação incorreta dos mecanismos da fé pode fragilizá-las ainda mais, já que após ativá-los surgirá uma nova consciência e um novo senso de religiosidade nas pessoas orientadas por ele. Os mecanismos corretos são os desmistificadores, são os racionais, são os congregadores, são os universalistas e são os espiritualizadores. Pois se fundamentam no aperfeiçoamento contínuo e na evolução permanente das pessoas. Então, olha que interessante. A gente já começou esse subcapítulo novo e Rubens Saraceni já vem nos dar esse baita alerta. E é muito importante nós entendermos isso. Se você estudou comigo a obra Universalismo Crístico, de Roger Bodines Paranhas, a gente viu isso com detalhes lá para o final da obra. Não vou lembrar qual parte do vídeo é. Fica aqui a sugestão e recomendação para você. A gente vê isso, como é muito importante que nós tratemos a fé, a espiritualidade do nosso irmão, do nosso próximo, com respeito, com dignidade. A gente não impõe a nossa vontade ao próximo. E a importância de nós tratarmos o estudo espiritual com extrema seriedade. Porque tu viu como ele vai nos comentar? Isso é de uma profundidade animal. Existem palestras maravilhosas, fica aqui a recomendação do excelente canal de Espiritualidade de Pedro Augusto, que ele vai palestrar, às vezes com o Osho, outros irmãos, da importância de você não desvirtuar a fé do próximo. Então imagine, aquela pessoa está buscando a fé, está buscando a Deus. Se você ensiná-la errado, se você instruí-la errado, isso vai ter impacto enorme. Porque tanto ela vai fazer decisões erradas, vai trilhar caminhos errados que vão gerar dor e consequências para ela, como quando ela descobrir que aquele caminho não era o correto, o que acontece? Ela vai se voltar contra Deus, achando assim que Deus está errado. Então vamos pegar um exemplo. A gente ensina, existem religiões, existem líderes religiosos, na verdade o problema é o líder, não é a religião, que ensina a se ter preconceito. Entende? Tema polêmico, preconceito com homossexuais. Não, que se tu for homossexual, tu vai pro inferno, tu vai embora. Cara, você está impactando quantas pessoas que estão buscando a Deus e são homossexuais. E nós sabemos que é um absurdo termos preconceito. Entende? Se existe uma pessoa que gosta do mesmo sexo, é o amor, e Deus criou o amor, como é que pode ter erro nisso? Não faz sentido algum. Entende? Ah, não, mas é porque a gente convencionou. Então nós temos que convencionar diferente, nós temos que convencionar uma nova visão de família, onde são que pessoa que se ama. E não se for menino e menina. Pode ser menina, menino, pode ser menino e menino. Tanto faz, é uma ignorância esse preconceito. Mas os líderes religiosos ensinam isso. E aí o que acontece? Eles vão ter que responder à lei maior. Tanto na questão daquelas pessoas que estão buscando a Deus e vão se fechar para isso, vão dizer, ó, tá vendo? Eu vou pro inferno. Aí o cara vai começar a sentir culpa, ele vai se sentir mal.
E ele vai se afastar de Deus. Ele vai dizer, não, então agora eu não acredito em Deus, não estudo mais nada de Deus, não estudo espiritualidade, porque eu sou homossexual. Então olha a gravidade disso. E a gravidade da outra ponta também. Por quê? Porque vai ter vários fiéis, vários seguidores daquele líder, que vão acreditar naquilo e vão dizer, tá vendo? Ele falou. Tá no livro. Ah, mas será que o livro tá errado? Será que foi tirado fora de contexto? Não, não importa. Ele falou, tá no livro. E aí? E aí? Essas pessoas vão ser cobradas frente à lei divina, igual o líder religioso. Porque elas estão replicando preconceito, elas estão replicando esses valores. Ah, mas o líder religioso me ensinou errado. Mas você acreditou, você não levou para o teu coração e orou para fazer, pô, faz sentido isso, cara? Pô, mas Jesus nos ensina um amor a todos? Pô, mas eu tenho que ter um discurso de ódio contra essa minoria? Pô, não tá casando. Jesus disse amar todo mundo. Ele não disse amar só a maioria. Ele não disse amar só o branquinho rico. Pô, então, pai, não tá casando isso. Mas tu levou ao teu coração, estudou, meditou, refletiu. Ah, acreditei e fui na manada. A lei maior alcança. E aí, o que acontece é que às vezes essa pessoa, quando chegar a cobrança, aí ela se volta contra Deus. Fala, tá vendo? Pô, segui Deus, só me ferrei. Não, mas é que tu não estava seguindo a Deus. Estava seguindo um líder religioso que está te ensinando coisas erradas, porque interessa a outros valores, outros princípios, que não são os valores de Deus. Que não são os valores do nosso mestre Jesus para nós. Então, olha a importância aqui. A gente começou esse capítulo, esse subcapítulo, Mecanismos da Fé, e a gente já tem esse alerta de Rubens para nós. Ele vai dizer, ah, mas isso é para um teólogo, não bandana, isso é para todos nós. Tem? E olha que interessante, no segundo capítulo, ele vai ainda ponderar, ó, os mecanismos corretos. Então, como é que nós devemos agir com a nossa fé? Ah, pô, orei para Oxalá para pedir orientação e espiritualização, para me conectar a Deus. Quais são esses mecanismos de fortalecer a nossa fé? Desmistificadores. Então, você vê, a gente não vai mentir. A gente não vai mistificar, enganar. Não. É justamente combater isso. Outro mecanismo, racional. Ah, não, mas é que esse líder religioso é muito famoso. Nossa, o cara é muito famoso, o cara é muito grande. Então, se ele falou, tá falado. Não, de forma alguma. Ah, não, mas ele é muito famoso. Nossa, ele já tem não sei quantos livros, e tem canal de televisão, e tem canal na internet com não sei quantos milhões de seguidores. Não importa. Nada disso importa. Você vai ter que raciocinar, vai ter que pensar. E aqui eu já deixo um parênteses, de novo fazendo essa referência a essa obra lindíssima, Universalismo Crístico, de Roger Bottini Paranhos. Roger, através da espiritualidade, nos fala claramente do tripé do universalismo. E o terceiro pilar, qual que era? Se você estudou a obra comigo, você sabe. Estudo incessante. Estou falando aqui das minhas palavras, né? Sem contínuo, com sabedoria, com razão, com conhecimento científico, conhecimento espiritual, de filosofia, da ciência, levando sempre a fé à razão. Então, nada dessa coisa, ah, não, mas é um dogma. A gente acredita, não pensa, não questiona, só aceita. Não. Nós temos que ter a nossa fé raciocinada. Então, quando nós vamos utilizar esse mecanismo de Oxalá para nós, já vimos que não vai ser na mistificação, não vai ser para enganar. A gente já viu que vai ser o quê? Raciocinando. Entende? Com conhecimento. Depois a gente vai ver lá na frente, nós temos um outro orixá que nos ajuda muito nessa questão de razão, né? Mas deixa para frente. Inclusive a gente vai ver que tem orixás que eles trabalham juntos aí. A gente já viu esses dois fatores aqui. Estou puxando bem um zoom para nós. Vamos ver mais detalhes, ó. São valores congregadores. Pô, pera lá. Então eu acabei de dar o exemplo aqui sobre preconceito. Preconceito congrega? Preconceito ajuda? Não. Ah, não, mas aquela galera preconceituosa, eles vão formando esse grupo que fica mega unido. Mas será que Deus quer isso? Vamos parar para pensar. No momento que nós estamos vivendo transição planetária, a espiritualidade é maior, nos diz que nós temos que nos fechar em grupinhos e ter as bolhas, como os algoritmos de internet, tanto que a bolha é de uma coisa, a bolha é de outra coisa, a bolha de outra... É isso? Sabemos que não. Nós sabemos que o que Jesus nos pede é o quê? Justamente a união de todos, sem todos precisarem concordar consigo, mas a união de todos.
Porque quando eu gravo um vídeo universalista, eu estou trabalhando alinhado para Jesus, da mesma maneira que um cara que está gravando um vídeo de Umbanda, que também está alinhado a Jesus. Da mesma maneira que um cara que está gravando um vídeo do evangélico, se ele estiver também alinhado a Jesus. Então, qual é a sua narrativa? Qual é esse discurso da fé? Ele congrega, ele ajuda, ele abraça a todos? Ou eu vou externar a minha inferioridade, os meus interesses, em cima de minorias, por exemplo? Então, a gente já vê. Congregadores, união. São universalistas. Então, o mecanismo da fé vai nos fechar? E aqui eu não vou nem forçar muito a barra para uma visão universalista de mundo, uma visão cósmica de mundo. E vou trazer uma reflexão um pouco mais baixa, um pouco mais pé no chão, de início. O que é ser universalista? O que é esse mecanismo que Rubens e a espiritualidade nos falam aqui? É justamente isso, essa visão maior. Então a gente não vai se fechar, mas eu sou um bandista, estudo a Umbanda há décadas, sou muito feliz na religião bandista e não quero expandir minha consciência. Tudo bem, meu irmão. Mas vamos ter essa visão maior. Vamos entender que, pô, beleza, você adora a Umbanda, você é muito feliz com a Umbanda e vive a Umbanda há décadas e Deus com certeza não está te pedindo para sair da Umbanda de forma alguma. Mas como é que a gente enxerga que existem coisas além disso? Como é que a gente enxerga que tem coisas além do que essas caixinhas da religião? Ah, Cris, mas eu não concordo com a visão cósmica. Tudo bem, mas você tem que entender que existe algo além. Existe algo além do que a vida aqui na Terra, por exemplo. Ah, não, mas só existe. A gente já viu que nós temos 77 dimensões. E nós sabemos que isso vão se desdobrando ainda mais. E aí? Ah, não, mas a vida é só aqui na Terra? Não, né? Então nós temos que saber que temos mais. Entende? Por exemplo, então olha a importância o quê? Dessa visão expandida. Entende? E aí a gente sabe que o futuro da Umbanda, nós sabemos disso, o futuro é universalista, ponto. Acabar essas caixinhas. Mas a Umbanda vai ser essa grande ferramenta que já é, para quê? Para alcançar as grandes nações com uma espiritualidade mais aberta, e a gente sabe que no futuro ela vai estar mais organizada, com doutrina, com tudo certinho. Entende? Da mesma maneira como nós temos o Espiritismo, por exemplo. Entende? Então ela vai ser essa coisa mais abrangente do que ela já é, que ela acolhe a todos. Né? Por um passo do universalismo, né? Porque graças a Deus a gente sabe que no futuro o universalismo vai acabar com de religião, porque vai acabar com essas coisas de eu não posso dar esse livro aqui porque é de outra religião. Não, tem um conhecimento de Deus, vamos estudar, vamos aprender, vamos, né, evoluir mais, não dá para ficar na caixinha, né? São mais um valor espiritualizadores. Então vamos parar para pensar. A fé, Oxalá vai o quê? Vai nos ensinar esse mecanismo da fé que vai nos espiritualizar. E será que tem líderes religiosos que estão ensinando valores que vão nos espiritualizar? Ou eles vão nos prender em matéria, por exemplo? Será? Então vamos trazer aqui a reflexão. Não existe líderes religiosos, religiões, que estão extremamente materialistas? Você fala assim, bom, mas a gente está vendo que o mecanismo da fé é justamente espiritualizar. E vamos parar para pensar, faz sentido isso? Porque Deus é matéria ou é espírito? O caminho evolutivo de um espírito é ele cada vez mais se materializar? Ou é cada vez mais ele se desmaterializar porque ele está espiritualizando-se? Então o caminho evolutivo, nessa nossa trajetória, do reino elemental para o animal, para o humano, do reino humano para o reino angelical, é um caminho que vai nos levar à espiritualidade? Ao espírito começar a sobressair frente à matéria ou não? Nós sabemos que é justamente isso. Né? Então, olha que interessante. Então, isso já nos dá um indício de que, pô, peraí, tal religião, tal abordagem está adensando, só fala de dinheiro, só fala de matéria, só fala de riqueza desse mundo. Pô, pera lá. Isso não é um mecanismo que está alinhado com o que Oxalá quer nos ensinar, que quer nos levar a Deus, nos religar a Deus, nos aproximar de Deus. Então vai nos levar ao espírito, sobrepondo a matéria. Né?
E aí, aqui eu vou só fazer um asterístico, um parêntese. Tem um canal no YouTube, deixa aqui a recomendação também. Chama-se O Despertar de Morpheus. Eles gravaram um vídeo esses tempos que eu assisti que é maravilhoso, que é A Nova Jaula. Uma coisa nesse sentido, assim. O resumo do vídeo é: não se cair na armadilha que muitos caem, e aí nós que estamos assistindo esse vídeo temos que ter muito esse cuidado, que é, a gente tá na ignorância. Igual, infelizmente, a grande maioria. Beleza, aí a gente desperta. Aí a gente começa, uau, porra, descobri que eu sou um espírito. Porra, e aí a gente começa a estudar. E começa a estudar o espiritual. E aí a gente sai dessa jaula e fala, eu sou alguém desperto. Eu entendi como funciona o sistema do mundo aqui, econômico, político, eu entendi a espiritualidade, eu sei que sou um espírito, sei da reencarnação, tudo. E aí a gente entra numa outra jaula, que é a jaula dessa soberba do conhecimento, que é essa jaula que vem nos ensinar e nos prender no espiritual. Então a gente vem, por exemplo, e vai falar sobre... Pega o exemplo aqui que eu falei do preconceito. Então a gente já sabe que não tem que ter preconceito. Mas aí a gente vai se espiritualizando e a gente começa a ter preconceito com aqueles nossos irmãozinhos inferiores que estão acreditando em valores errados. E a gente começa a se sentir superior, fala, não, mas eu estudo Umbanda. Uau, eu sou superior àquele cara que acha que preconceito faz sentido. Aí a gente cai numa nova jaula. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a Matrix aqui, porque eles estão nos levando a valores espiritualizadores maduros, adultos, porque nós vimos que esses valores aqui, esses mecanismos da fé, com certeza Oxalá vai nos ajudar em todos eles. Vai irradiar sua energia para nos ajudar em todos eles. Mas aí a gente desperta no nível 1 e puf, cai na Matrix de novo para dizer, sou superior, nossa, sou espiritualista, uau. Nossa, eu li um livro inteiro, Doutrina e Teologia da Umbanda, e aí a gente, cai na armadilha de novo. Então, vamos se espiritualizar de uma maneira adulta, vamos se espiritualizar de uma maneira que está alinhado com o que Jesus quer de nós, entende? E aí, esses valores todos fundamentam no aperfeiçoamento contínuo e na evolução permanente das pessoas. Então você vê, nós vamos viver esses valores, que são os valores corretos, né, para a nossa fé de maneira contínua. Então a gente não vai só uma vez buscar não ser mistificador. A gente vai ter que estar o tempo inteiro atento a este ponto, para quê? Para não sermos mistificadores. Entende? E isso vai nos fazer o quê? Nos aperfeiçoar cada vez mais. Então olha como é que tudo se encaixa, olha como as peças se encaixam, como tudo faz sentido, como isso que Rubens Saraceni vem nos ensinar aqui junto com a espiritualidade faz sentido com o que nós estamos vendo em várias outras obras. E se a gente levar isso para o nosso coração, que é o que nós devemos fazer, levar para o nosso coração em meditação e oração, nos conectarmos a Deus, orarmos para Deus, Deus, faz sentido esses valores? Faz sentido eu que eu quero ser um seguidor de Jesus? Será que Jesus tivesse hoje, ele ia ensinar isso? Aí teu coração vai dizer qual é a resposta que tem que ser, né? Vamos adiante. Ao bom sacerdote da Umbanda, recomenda-se o uso dos dois recursos ao mesmo tempo, pois a espiritualidade está aí para ajudar as pessoas nas suas necessidades imediatas, de natureza material ou espiritual, e os sacerdotes estão aí para acolher estas mesmas pessoas necessitadas e incutir na sua mente a necessidade de uma mudança íntima quanto a Deus e a religiosidade a ser seguida por elas. Tudo isso, se bem realizado, alterará totalmente suas vidas e as tornará mais resignadas, menos aflitas, mais confiantes em si e em Deus, e mais fraternas e respeitosas. Portanto, lidando-se corretamente com o senso religioso das pessoas, com certeza sua atuação no sentido da fé será muito abrangente e muito profunda, porque poderá burilar os mecanismos dos outros sensos e alterar as posturas, as expectativas e as necessidades delas em vários ou muitos outros sentidos da vida. Entende?
Então, olha que interessante que nós temos aqui, né? Importância de termos essa fé, entende? E como que a gente vai levá-las a um bom caminho, né? Essa segunda parte aqui, que eu acabei de ler aqui para vocês, você vê que ele vai, quando ele vai falar aqui, né? Ó, os dois recursos ao mesmo tempo. Então a gente vai ver que tanto essa questão material, uma questão espiritual, e você vê que a importância que ele vai nos falar aqui da reforma íntima. E nós sabemos disso, né? Não tem como a gente se tornar uma pessoa melhor de fora. É sempre de dentro. Jesus nos ensinou isso. Nós vamos nós melhorarmos e aí isso vai refletir no mundo lá fora. Buda nos ensinou isso. Siddhartha Gautama, 5 mil anos atrás, nos ensinou isso. Se não me engano, 5 mil anos atrás, 3 mil anos, eu esqueci agora o detalhe, a data. Mas já nos ensinou isso. Nós vamos mudar. E aí isso vai refletir no mundo lá fora. Então olha a importância da reforma íntima. E olha que interessante. Lidando-se com o senso religioso das pessoas de uma maneira correta, a gente vai trabalhar para essa fé abrangente. Entende? E olha que interessante. Vai fazer isso, né, as pessoas evoluindo como pessoas, fazendo essa reforma íntima, trabalhando, fortalecendo sua fé e os seus conhecimentos na espiritualidade, tudo, vai fazer elas se tornarem mais resignadas, então elas vão ter mais força para enfrentar todas as dificuldades, né? Menos aflitas, mais confiantes em si mesmas, em Deus, mais fraternas e mais respeitosas. E aí, eu faço essa leitura e lembro, quando eu estava fazendo a leitura, vem na mente aquele ensinamento de Jesus para nós. Quando Jesus vem e nos fala assim, quem quiser me seguir, vai ter um fardo leve. Entende? Quem quiser me seguir vai ser um novo homem. E aí eu trago para cá esse conhecimento e falo assim, pô, Rubens e a espiritualidade, a gente viu aqui a força de Oxalá para nos ajudar na fé e vendo os mecanismos da fé. Eu vou me tornar um novo homem? E que esse novo homem? Entende? Olhando esse mundo aqui que a gente está vivendo, infelizmente, mesmo ápice da transição planetária, com preconceito, com guerra, com tantas coisas. Se eu ver os valores de Jesus, eu vou virar uma pessoa diferente? Vai. E essa pessoa vai ser uma versão melhor do que eu sou hoje? Vai. Tem. Aí, então, se eu estou seguindo Jesus, se eu estou aumentando a minha fé, com os valores todos que nós já vimos aqui hoje, isso vai me empurrar a ser uma pessoa mais intransigente? Não. Muito pelo contrário. Vai nos empurrar, então, a ser intolerantes? Não. Muito pelo contrário. Vai nos ensinar a nos fecharmos na nossa bolinha e atacar o amiguinho que está na bolha diferente? Não. Muito pelo contrário. Então, você vê que interessante? Por isso que vai ser, a gente vai ser mais respeitoso, a gente vai ser mais amoroso, a gente vai ser mais resignado, vai entender, beleza, tá muito difícil, mas vai passar. Por quê? Porque a gente vai ter mais confiança em nós, que nós estamos fazendo o melhor que nós podemos. Entende? E nosso espírito vai deixar aflorar isso da gente conseguir fazer o que a gente quer viver e ter essa performance máxima da nossa encarnação. Entende? Porque a gente não tá aqui só para comer, dormir e transar, a gente tá aqui para muito mais do que isso. Entende? Viver é muito mais do que isso que o mundo quer, que é só conforto, né? Fica aqui a recomendação do outro excelente canal de espiritualidade no YouTube, canal do Espiritualidade com o Celso Rei, e tem várias palestras que ele fala isso, e eu concordo 100% com ele. E a gente não tá aqui só para ter o conforto da matéria. Ai, nossa, eu quero ter uma puta de uma casa, com puta de um carro, com tudo que eu quiser comer, com a mulher mais linda, que me ama, tudo. Isso, nós temos que ter isso? Claro que temos. Deus quer ver a gente feliz e bem, com fartura. E não caiamos nessa armadilha que é dos trevosos, de dizer assim, não, quem é seguidor de Jesus tem que passar uma vida humilde, morar numa casa simples, sem nada, sem dinheiro, passando o mínimo possível, comendo só pão e arroz. Por quê? Porque, claro, o teu corpo físico fica doente, é você não trabalhar, para você não conseguir impactar com o teu dinheiro, impactar positivamente as pessoas. Entende? Por quê? Eu acho que se Jesus fosse bilionário, o que ele ia ter feito? Eu acho que ele ia ficar comprando Ferraris e ostentando? Bah, pelo amor de Deus, óbvio que não, né? Mas por que Deus fez o planejamento de ele vir pobre? Na verdade, ele não veio bem pobre, né? Eles tinham uma certa condição financeira, assim. Mas, por que não fez ele vir como o grande imperador de Roma?
Será que não era justamente para nos mostrar que o caminho não está pelo dinheiro? Como ele mesmo falou, larga todas as propriedades, larga tudo e vem me seguir. Por quê? Porque eu vou ter que ser pobre e miserável para seguir Jesus? Não. Mas é porque aquele homem que perguntou, Jesus, como é que eu faço para te seguir? Eu tenho propriedades, tenho posse. Ele estava apegado ao dinheiro, estava apegado à matéria. Então a gente vê aqui, ó, esse nosso estudo de. Então, só para a gente fechar aqui, já deu meia hora de vídeo, só para a gente fechar aqui. Nós temos Oxalá, que é essa divindade, o trono de Deus, que vem trabalhar com a fé, para nos ajudar a nos religar isso. A gente viu essas características da fé, que estão alinhadas com a política do Cristo, entende? Vimos a importância de nós termos ações que vão nos levar a este caminho, né? E aqui a gente fechou agora o estudo de Oxalá. No vídeo, quarta-feira vai subir, que é amanhã. Sexta-feira, ou talvez no próximo vídeo, a gente vai ver Oiá, que vai trabalhar junto com Oxalá, mas vamos deixar para o vídeo seguinte, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar agora os recadinhos de todos os vídeos, tá bom, gente? Então, primeiro, que é específico desse vídeo, quem sou eu? Eu sou um estudante de espiritualidade, tá? Trabalho para Jesus. Não sou um sacerdote da Umbanda, não tenho pretensão alguma de que essa série de vídeos seja um curso, seja um treinamento. Eu não sou essa pessoa qualificada para tal. Então, é importante vocês entenderem que vocês estão estudando esse livro por alguém que estuda espiritualidade, que ama espiritualidade, mas eu não tenho a bagagem 10, 20, 30 anos de sacerdócio, de convivência na Umbanda, tá? Vocês viram nesse vídeo de hoje, por exemplo, mas por que tal elemento? Talvez se a gente perguntasse para o Rubens, que é um grande sacerdote da Umbanda, ele vai explicar certinho, por que o coco verde é importante? Porque tal propriedade é utilizada para essa finalidade, o mel, tal propriedade para essa finalidade. Ele poderia nos explicar tudo isso com sabedoria. Mas eu não sou essa pessoa, infelizmente, pelo menos não no momento, tá? Então, só para setar a expectativa de vocês, eu sou uma pessoa leiga, que amo a Deus, amo Jesus, trabalho para construir este mundo melhor, mas estou lendo o livro aqui, estudando junto com vocês, tá bom? Não tenho de forma nenhuma pretensão de ser um curso de Umbanda, com tudo isso. O próprio autor diz, tem que ser acreditado não pode se usar este nome, porque tem que ter autorização para tal. Então aqui é uma pessoa leiga, estudando o livro, trazendo reflexões junto com vocês, da melhor maneira que eu posso. Algumas vezes, questão de desenhos e tudo, eu não tenho recursos ainda para trazer da melhor maneira possível, mas a ideia é a gente estudar isso tudo junto, que é o que Deus quer de nós, né? Evoluirmos e melhorarmos. Aproveite também, já deixo um recadinho. Se você puder, por favor, curta, compartilha, se inscreve no canal, deixa o seu gostei. Entende? Se tiver no celular, tiver a opção de hypar, hypa o vídeo. Todas essas ações são de graça e fáceis para você fazer. Mas o que acontece? Quando você faz isso, o YouTube, ele entende que o vídeo é relevante. Ele entende que o canal é relevante. E aí esse canal e os vídeos aqui, ele espalha para mais pessoas. Porque ele fala, opa, se as pessoas clicando no gostei, pô, isso daqui é um conteúdo bacana, eu vou mostrar para mais pessoas. Aí tem gente que não vai gostar, tem gente que vai gostar. Deixar um comentário, ele fala assim, opa, deixou um comentário, então significa que o vídeo é legal, vou passar para mais pessoas. E aí ajuda tanto os conhecimentos se expandirem, entende? Desse vídeo, como de outros vídeos também, tá bom? Fica o convite para vocês. Vão na seção de playlists do canal. Eu tenho as playlists organizadas certinho por autor, tá bom? Então aqui a gente já tem várias obras já estudadas. Se Deus quiser, vamos ter muitas ainda por vir, tá bom? Então vai lá, tem a playlist da Sandra Carneiro, do Osmar Barbosa, do Roger de Botines Paranhos, do Jean Vauelan, e assim você vai ter muito conteúdo aqui no canal para você estudar e a gente aprender juntos, tá? E o último recadinho gente, assistir esse vídeo não invalida de forma alguma a leitura original e integral da obra, tá bom? Então, se você quiser entender um pouquinho mais por que eu estou dando esse aviso, vai lá na parte número 1,
e no início do vídeo eu explico com bastante detalhes por que este aviso. Tá bom, gente? E é isso daí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal.